Olá! Nova ordem mundial pós-pandemia. Em plena transição planetária, o mundo vem sofrendo enormes mudanças em suas estruturas política, econômica, social, ambiental e espiritual. Os centros de poder estão se modificando e novas estruturas começam a ser formadas. Algumas que podem levar a humanidade à salvação e outras que podem levar à sua destruição. Isso vale para o coletivo, mas também vale para o individual, a partir das decisões que nós tomarmos daqui para frente. Como será a sua vida pós-pandemia? Meu nome é Daniel Kaltenbach e hoje nós vamos tratar deste importante tema em nossas vidas. Lembrando que todas as quartas-feiras estamos juntos aqui às 8 horas com um tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. E os nossos temas são sempre selecionados a partir dos nossos grupos de estudos de WhatsApp, Seguidores à Luz. Se você quiser participar com a gente, estudar com a gente, será muito bem-vindo. Basta entrar em www.despertandopessoas.com/seguidores. despertandopessoas.com/seguidores e venha estudar com a gente, venha participar com a gente. Então já dê o seu like aqui no nosso vídeo e também subscreva-se no canal e ative o sininho para receber as futuras notificações. Falando de ordem mundial, não dá para a gente falar de uma nova ordem mundial sem a gente primeiro se questionar o que é uma ordem mundial. Então imagine, por exemplo, que um extraterrestre apareça na sua frente e te peça, leve-me ao seu líder, o líder do planeta Terra. Com quem ele deveria falar? Para quem você levaria este extraterrestre? Aliás, será que existe um líder no planeta Terra? Provavelmente você mesmo ficaria em dúvida e talvez não conseguisse dar uma resposta muito precisa a esse extraterrestre. A ordem mundial tem muito a ver com essa liderança. É a organização de poder, como ela acontece, que determina para que lado o mundo vai. Ela atua em especial nas questões de economia e de política, que hoje são as mais fortes nesse nosso estágio evolutivo, e a partir destas influencia outras questões, como as sociais, as religiosas, as familiares, as espirituais em geral. Nem sempre as pessoas vão concordar entre si ao definirem qual é a atual ordem mundial. Porque a sociedade do planeta ainda é um pouco dividida. A planeta Terra, nós como humanidade no planeta Terra, somos ainda um bebê, que acabou de sair de uma fase anterior agora, em que haviam muitos países quebrados, separados, cada um no seu canto, cada um com sua cultura, cada um do seu jeito, e agora nós estamos numa nova fase, onde esses países se juntam pela tecnologia, onde as distâncias ficam menores, as barreiras começam a cair, e a gente começa a entender conceitos de globalização que até então seriam uma grande utopia. Como exemplos de ordens mundiais, para que a gente possa, começar esse nosso assunto e falar dessa nova ordem mundial, vamos pensar em algumas que são majoritariamente aceitas. Então, começando da Segunda Guerra para cá. Após a Segunda Guerra, qual que foi a ordem mundial que se estabeleceu no planeta? O mundo foi dividido entre os países capitalistas de um lado e os países comunistas de outro. E aí sobrou um monte de países, principalmente no hemisfério sul do planeta, que eram os países subdesenvolvidos. Então nós tínhamos o primeiro mundo, o segundo mundo e os países subdesenvolvidos. Essa ordem mundial, ela permaneceu ativa do final da Segunda Guerra até a queda da União Soviética em 1991, quando ela se modificou totalmente outra vez. Porque o comunismo, naqueles moldes desenhados, demonstrou-se fracassado. E o mundo praticamente então se dividiu em novos dois grupos. O grupo dos países desenvolvidos, dos quais faziam parte então muitos daqueles países da antiga União Soviética, e os países subdesenvolvidos que continuavam então subdesenvolvidos. Se a gente pegar o mapa mundi, nós vamos praticamente dividir o hemisfério norte versus o hemisfério sul. Ou seja, nós temos os desenvolvidos e os subdesenvolvidos, tirando a Austrália, que estaria no grupo dos desenvolvidos.
Pois bem, este quadro de 1991 para cá continuou mudando de uma maneira muito forte, muito grande. E teve alguns fatores que ajudaram nessa mudança. Primeiro fator, coisas novas que estão acontecendo no planeta. Primeiro fator, a globalização das grandes empresas, das grandes corporações. Então nós começamos a ter marcas, né, como McDonald's, Apple, Google, McLaren, etc. Várias marcas globais e que começaram então a tomar conta no mundo inteiro. E as empresas regionais, seus concorrentes, muitos começaram a quebrar. E esse poder econômico começou a se concentrar então cada vez mais nas mãos de uma minoria, nas mãos de grupos, nas mãos de indivíduos que controlam essas empresas. Mas o que é importante? Vejam, pela primeira vez aqui nessa história recente que nós estamos falando, esses grupos começaram a ficar trilhardários, com influência no mundo inteiro, porque as suas empresas têm influência no mundo inteiro, e são grupos extragovernamentais. Grupos formados por pessoas físicas, por famílias, por investidores, são extragovernamentais. Então nós começamos a ter, além dos países, os governos dos países, os seus poderes, também poderes extragovernamentais espalhados. Isso faz uma enorme diferença. Segundo, o crescimento de alguns países começou a acontecer de 91 para cá, daqueles chamados subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, né? Começaram a ser chamados em desenvolvimento, que formaram os BRICS, por exemplo. Né? Os BRICS são formados pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países começaram então a se destacar com suas economias e com sua posição no mundo. E dentre eles a China tomou um lugar desproporcionalmente grande e foi dominando o mundo aos poucos de 91 para cá e tornou-se, em muito pouco tempo, a segunda maior potência mundial, que acredito que hoje ninguém discuta isso. E ao mesmo tempo que a China crescia, que os países subdesenvolvidos aumentavam, os países desenvolvidos tradicionais, como por exemplo muitos países da Europa, começaram a perder força, começaram a perder economia, começaram a perder tradição, começaram a ter problemas internos. O próprio Estados Unidos aqui tem namorado com crises econômicas diversas, contínuas, que antes não existiam. E isso tudo começa a mudar o quê? O polo de poder. Começa a mudar toda essa ordem mundial. Então, gente, eu quero falar uma coisa para vocês, antes da gente começar a falar da nova ordem mundial. Eu não quero entrar em questões políticas. E eu vou tentar ao máximo evitar isso. Mas para falarmos de ordem mundial, não há como não darmos ao menos uma pincelada nas questões políticas. Então eu peço a todos, desde já, que deixem de lado seus partidos, suas crenças, né, as facas e as pedras das mãos, deixem de lado para que a gente possa juntos pensar de uma forma conjunta, de uma forma mais espiritualizada, mais eficaz sobre para onde estamos levando o nosso planeta, independente de quaisquer partidos. Então vamos lá. Dito isso, né, vamos começar a falar um pouquinho dessa nova ordem mundial que começa com a pandemia. Não é que ela começa com a pandemia, não tem nada que acontece da noite para o dia, tudo é um processo. Mas esse prazo da pandemia, esse momento da pandemia é um divisor de águas. Foi assim que nem no 11 de setembro. Nós chamamos antes e depois do 11 de setembro em vários aspectos no mundo. Na pandemia é a mesma coisa, nós vamos ter antes e vamos ter depois. A pandemia existe, o vírus existe, a doença existe, mas ela está claramente, desde o seu princípio, sendo utilizada por vários interesses escusos de poderosos dessa nova ordem mundial. A pandemia, entre outras coisas, entre várias coisas que estão acontecendo, também tirou de trás do armário uma nova China, com reservas econômicas astronômicas, que resolveu que vai comprar o mundo, e está vindo para cima do mundo, comprando e fazendo novas coligações mundiais. Então, toda essa ordem mundial começa a se transformar absolutamente. O que a gente entendia como geopolítica anterior está sendo absolutamente modificado. E o marco divisor entre uma China, então, né, anterior à pandemia, que estava crescendo muito, e uma China já grande, uma China já, quer dizer, vindo para cima do mundo, é um elemento novo, que a humanidade vai ter que saber lidar
com inteligência nos próximos anos, e essas coligações, essas novas organizações que vão surgir, vocês vão ver notícias agora, né, segundo semestre desse ano que vem, notícias direto com novas coligações entre países que vão começar a se unir à China, outros vão começar a boicotar a China, e assim vai. Vocês vão ver muitas mudanças e novas coligações. Então, para a gente entender melhor o quadro atual, precisamos entender também o seguinte, que está havendo uma mistura simultânea, existem alguns players, né, alguns jogadores que estão na mesa, e está havendo uma mistura perigosa, uma mistura diferente, onde nós temos, vamos lá, primeiro, um mundo onde o capitalismo desenfreado, nós deixamos o capitalismo correr de 91 para cá, né? O comunismo ali deu errado daqueles moldes e não tinha como dar certo daquela forma. Enfim, o capitalismo cresceu desenfreadamente e esse capitalismo, esse desejo pela matéria, pelo dinheiro, pela riqueza, e tudo só tem valor o que tem dinheiro, as pessoas só têm valor se tem dinheiro, tudo isso foi crescendo desenfreadamente e criou uma população mundial cega pelo dinheiro. E tão cega pelo dinheiro que ela está absolutamente aberta hoje para a corrupção nos seus mais absurdos e extremos termos. As pessoas estão aceitando corrupção de uma maneira incrível. Nós vemos isso hoje no mundo inteiro, não é só uma questão do Brasil, nós vemos isso no mundo inteiro, com presidentes vendendo seus países. Né? É o caso, veja Maduro, né? Ou seja, vendeu o seu país pelo dinheiro, pelo poder. Nós vemos governadores, vários locais no Brasil e do mundo, prefeitos, entregando seus estados, entregando seus municípios por dinheiro e poder, inclusive sob a promessa de terem as suas campanhas políticas financiadas. Então, eles estão, assim, egoisticamente trabalhando para interesses não do seu povo, não daqueles que o elegeram, mas dessas forças maiores, terceiras, né? Sem pensar, então, na sua cidade, no seu estado, no seu país, na sua população, no futuro, sem querer refletir na gravidade do que está acontecendo, que nós vamos comentar um pouquinho já já. Então, segundo elemento que está misturado aí, nós temos uma China trilhardária que está aproveitando a crise econômica mundial no momento, trazida pela pandemia, está aproveitando a corrupção desses vários governantes ao longo do mundo, em volta do mundo, para literalmente comprar o mundo. E estão fazendo isso rapidamente. Estão comprando portos estratégicos, vastas terras na África, no próprio Brasil, né, para alimentos, vamos pensar que alimentos do mundo, não alimentos dos chineses. Estão comprando empresas várias, estão comprando pessoas influenciadoras, estão comprando poderosos, etc. É um movimento que eles estão fazendo. Se eles têm o dinheiro e existem coisas e pessoas passíveis de serem compradas, eles estão fazendo a parte deles. Nós não podemos julgar aqui quem está mais certo ou quem está mais errado, mas é como está acontecendo, é como nós deixamos o processo todo acontecer, porque nós criamos um mundo onde, né, o ouro está acima de tudo e nós estamos criando pessoas que, né, nós temos muitas pessoas hoje nesse planeta se deixando ser compradas por falta dessa ética, dessa moral, dessa espiritualidade que nós estamos perdendo, que nós estamos deixando passar pelos nossos dedos. E aqui vai começar os pontos de atenção que nós vamos frisar hoje. Que mais nessa mistura toda? No meio dessa mistura toda nós temos ainda os interesses e uniões de blocos governantes ditatoriais. Nós temos agora alguns ditadores que estão se unindo dentro dessa perspectiva de trazer o poder para si, como, por exemplo, vamos falar aqui da China, da Rússia, Irã, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte e muitos outros. Então o que acontece? Eles querem é uma oligarquia, é um grupo de pessoas que tomaram o poder desses países, que têm o poder desses países e que querem se perpetuar no poder eternamente. Para isso, qual que é a estratégia para que isso aconteça? Quanto mais corrupção houver e quanto mais o povo estiver, né, na sua maioria, sem educação e na miséria, mais fácil, menos oposição. Muitos governos, alguns se chamam de comunistas, né? Então a gente pega lá o Partido Comunista,
chinês, por exemplo, e outros se chamam de comunistas, mas oxalá tivesse esse comunismo realmente o interesse que talvez eu tenha, que você tenha, de um planeta realmente igualitário, de regeneração, onde todo mundo possa de fato ter condições iguais, onde a gente trabalhe para um bem comum, né? Onde a gente trabalhe para o coletivo e não para o individual. Mas esses governos se utilizam da bandeira do comunismo, mas enquanto estão literalmente escravizando o povo, controlando o povo. E esse poder, esse lucro, estas vantagens são apenas para uma pequena elite. A China, inclusive, como a gente já comentou aqui em outro encontro nosso, qual a principal causa do crescimento chinês de 91 para cá? Qual foi a principal causa do crescimento? A escravização do seu próprio povo, que foi, né, não vamos culpar o chinês não, porque ela foi aplaudida e financiada por todo o resto do mundo, por mim, por vocês, por todos nós que adoramos comprar tudo baratinho da China. Então, né, ou seja, a gente querendo comprar tudo baratinho da China, nós colocamos todas as indústrias lá, nós levamos toda a economia para lá, nós enriquecemos, deixamos eles trilhardários. Para quê? Para comprarmos o que a gente quer baratinho. Para tirarmos dos nossos quintais a poluição de indústrias e tudo mais. Põe lá a poluição lá na China, põe a indústria lá na China. Então a gente se utilizou da China, né, dos seus escravos, das indústrias ali que não poluíam a China, para nos proteger, para ficarmos com um ambiente mais limpo e para podermos comprar coisas mais baratas. Então, todos nós concordamos em se utilizar dos escravos chineses. Essa é a verdade. Então, hoje nós estamos pagando esse preço, né? Ou seja, nós fizemos uma China crescer, mas que é uma China, um comunismo que continua sendo uma oligarquia, que continua tratando o seu povo como escravos e agora, pós-pandemia, com todas essas discussões, esse tipo de assunto vai começar a entrar em pauta. Devemos continuar patrocinando escravos no mundo inteiro? Não estou falando só da China, no mundo inteiro. Nós pegamos escravos em vários outros países nas mesmas situações de trabalho. Para quê? Para que a gente possa comprar as coisas baratinhas. Então, peraí, qual é a justiça que realmente existe nisso ou não? Devemos continuar patrocinando esse tipo de atitude? Ou devemos entender que tudo tem o seu preço e que o mais importante são as pessoas que estão por trás e não o fato de nós conseguirmos comprar um tênis barato ou um computador mais barato? Enfim, essa é outra mistura que está no caldo. E uma outra mistura importante que a gente pode deixar de fora, que é o interesse de uma oligarquia privada, que nós comentamos, né? Ou seja, são organizações, empresas, famílias privadas multitrilhardárias que têm uma concentração absoluta de dinheiro e, portanto, de poder e querem perpetuar este poder econômico no mundo através de quantas gerações eles puderem. Então, como é que eles veem isso? Para que eles possam manter esse poder, o interesse deles é que o mundo seja globalizado acima do interesse dos governos, dos presidentes, dos países. Porque vejam, então nós temos muita mídia por aí sendo falada de globalização. A globalização é fundamental. Nós, como espiritualistas, nós não podemos imaginar um planeta de regeneração que não esteja globalizado, que as pessoas não se vejam como uma só, unidas. Só que eles levantam essa bandeira de globalização não com este objetivo. Levantam essa globalização com o objetivo de que suas empresas estejam no mundo inteiro, que essa concentração exista e que justamente eles consigam então se permanecer no poder. E é um poder acima dos países, acima dos presidentes, acima dos governos. Porque os governos, salvo nesses países ditatoriais, que o governo, enfim, às vezes fica se perpetuando, eles são democráticos, então eles mudam o tempo todo. Então, hoje, se o Trump, por exemplo, tem poder nos Estados Unidos, daqui talvez hoje, no ano que vem, ou se ele se reeleger daqui mais 4 anos, ele não tenha mais. É uma coisa que vai e volta. Mas essa elite não, ela está sempre lá no poder. Então ela quer criar um poder acima, que ela controle inclusive o interesse dos governos, que ela leve o governo a dizer, não, a política tem que ser... tem que favorecer a indústria bélica, tem que favorecer a indústria farmacêutica, tem que favorecer a indústria petrolífera e vão determinando o que essa política tem que favorecer. Então esse globalismo, ele na verdade quer atuar acima dos presidentes. E muitas vezes utilizando até organizações mundiais, eu não vou ficar citando nomes aqui, porque acho que já, né, enfim, organizações mundiais muito reconhecidas que fazem o quê? Que muitas vezes tem a influência dessas pessoas e a organização, por influenciar todos os políticos, ela acaba influenciando o mundo inteiro
de acordo com agendas que nem sempre são as agendas bonitas, na bandeira bonita que mostram pra gente. Mas isso tudo é só pra gente ter na cabeça, pra gente pensar nesse caldo todo e imaginar o que é a nova ordem mundial. Nesse caso aqui dessa oligarquia, a gente pode estar falando também dos Illuminati. Né? Os Illuminati são somente essas pessoas de poder que estão acima dos governos. Então, o ponto é que tanto os governos ditadores, quanto os grupos oligárquicos, extragovernamentais, quanto os iludidos políticos, empresários que hoje estão sendo corrompidos para entregar os valores que são da população, né? Todos eles têm uma meta em comum. Percebam, quando se junta todas essas pessoas, eles têm um objetivo comum. Eles trabalham na agenda de redução do nível educacional mundial, com a criação de escolas públicas cada vez mais pro forma, só para dizer que tem escola, não passa de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, não tem respeito entre professor e aluno, não tem, então vai fazendo uma escola pro forma. Eles têm agenda de distribuição de rendas desigualitária, para que as fortunas continuem indo só para eles. A fortuna ela tenha um caminho único e que seja sempre o mesmo caminho. Eles pregam a destruição de valores familiares, colocando na sociedade mais e mais pornografia, tirando o valor e a importância do casamento, do respeito dos filhos aos pais, etc. Então, por quê? Porque quem não tem valor familiar se apega mais facilmente aos ideais ditados pelos governos. A família é a base. Quando a gente tira essa base, a pessoa fica sem base e ela acaba se entregando mais às políticas de qualquer governo. A proibição religiosa é outro ponto importante e que aqui nos faz... nós temos que analisar, nós como espiritualistas, nós temos que olhar com cuidado. Então a proibição religiosa, o ateísmo, eles pregam o ateísmo e pregam a proibição de qualquer culto religioso. Então eles impõem à população. E onde, nos países em que não pode ser imposto, porque tem certas ditaduras que não têm poder sobre certos países, poder direto, então não podem proibir, o que eles fazem através dessas influências todas de mídia, de pessoas, de organizações, etc. A ridicularização de certas religiões, a criação de confrontos, etc. Porque eles sabem que quando nós nos desconectamos com a fonte, nós estamos absolutamente entregues, então, à corrupção, ao medo. E tanto a corrupção quanto o medo interessa a esses grupos. Porque uma população corrupta, uma população com medo, é uma população absolutamente submissa. E como se não bastasse, não tendo apoio em um Deus, a população não tendo apoio em um Deus, inconscientemente também a gente se sente cada vez mais dependente do governo, desses poderosos, porque a nossa vida depende desses poderosos e não tem Deus no caminho, então eles acabam se endeusificando. E tudo isso, gente, para ajudar, é vendido para a população por uma mídia igualmente corrupta. Como se essas ditaduras, esse comunismo, este tipo de comunismo fosse algo bom, como se fosse uma espécie de evolução, algo positivo, uma tendência. A mídia é o quarto poder e eles se utilizam muito bem disso. Inclusive nesses países que nós comentamos, o que acontece? Proibição da internet. Não tem internet livre que nós temos ainda aqui. Reuniões que nem essa que nós estamos aqui discutindo, colocando ideias, não acontecem, não podem acontecer. Ponto. Não acontecem. Não acontecem. Mas a população, dormindo na sua grande massa, não está percebendo o que está acontecendo ao seu redor. Ou seja, essas energias, essa nova ordem mundial que está com estes interesses políticos. E pior, ela vai sendo conduzida por essa mídia a esses pensamentos, a acreditar nessas coisas. E vai idolatrando o mal que entra nas suas casas. Entra nas suas casas pelos pensamentos, pelo que ela vê na mídia, pelas novelas e assim por diante. Isso vai entrando no nosso inconsciente como se fosse uma coisa boa, como se fosse uma coisa correta. As pessoas não estão percebendo que o planeta já está envolvido em uma grande guerra de poder. Nós estamos, neste momento, numa grande guerra de poder como há muito tempo não havia. Que essa guerra teve o seu desdobramento agora com o Covid, ou seja, com a pandemia. Por isso que nós estamos falando, a pandemia é um divisor de águas. Tem coisa, gente, que não dá para eu dizer aqui, infelizmente. Você veja, hoje nós estamos tendo aqui jornais de youtubers sendo presos, canais sendo cancelados, pessoas indo para a cadeia por se manifestarem.
nós temos muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo com muito poder lá de cima. De tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Mas eu tenho certeza que sem bandeira, sem partidos, não estamos falando de bandeiras de partidos, estamos falando, tentando entender o processo que está acontecendo, nós vamos discutir isso um pouquinho melhor, que cada um de vocês vai perceber por si só essa conjuntura atual, com calma, e separar o joio do trigo. Porque o joio e o trigo está espalhado no meio disso tudo. No meio desses grupos todos, nós temos joio e nós temos trigo. Então nós temos que aprender a separar. Eu não vou me aprofundar mais sobre essa questão política, porque não dá para fazer isso aqui. Mas vocês já perceberam que não só no Brasil, mas o mundo inteiro está se polarizando, está polarizado. Né? Ou seja, parece que tem dois grandes grupos opostos, não é isso? E de repente é como se fossem dois times, um contrário ao outro. E a gente acha estranho, porque a gente pega aqui no Brasil, por exemplo, né? Do outro lado do time político, né? A gente fala assim, por isso que eu falei, temos que estar juntos. Do outro lado do time político, você vê amigos e parentes seus no outro time. E você fala, como é que ele pode estar lá? Como é que ele pode estar defendendo aquilo? Isso está causando o quê? Rupturas, desentendimentos, etc. Dentro de casa, dentro de grupos de amigos. Mas, gente, cuidado, isso é uma ilusão. Justamente está havendo um trabalho na cabeça da população nesse sentido. Essa voltagem que está havendo entre esses dois grupos, né, esse embate, esse aumento de voltagem que está acontecendo, é perigoso. Só que presta atenção, nós, tanto faz que grupo que você esteja aí, nós e o outro time, o outro grupo, percebam, nós temos como população o mesmo interesse. Eu e vocês, quem está nesse grupo, quem está no outro grupo, tem o mesmo interesse, que é o quê? Vamos citar? Um país democrático, com desenvolvimento econômico. Se alguém discordar alguma coisa, grita. Boas escolas, um bom sistema de saúde, uma distribuição de renda mais igualitária, o fim da fome no mundo, o fim da escravidão, o fim dos preconceitos, que todos vivam em paz, em harmonia e que a gente possa crescer como humanidade. Ou alguém discorda disso? Só que estão nos fazendo acreditar que quem está do outro lado, nesse outro time, não quer nada disso. Você realmente acha, e vice-versa, você realmente acha que esse seu amigo, esse seu parente que está no outro lado do mundo não quer nada disso? Claro que ele quer. Essa separação é uma ilusão. Nossos amigos e parentes que estão do outro lado não ficaram loucos da noite para o dia. Né? Então a gente está agora, né, fazendo unfriend, né? Não quero mais ser amigo na rede social, o cara ficou louco, o cara agora defende não sei quem. Né? Eles não ficaram loucos. Eles continuam querendo a mesma coisa que nós. Só que está havendo uma lavagem cerebral mundial, como nunca houve antes. Querem justamente causar essa disruptura. Querem justamente que a população brigue entre si e se destrua. E que com isso a economia sofra. Se há divisão na base, as pessoas ficam distraídas. A gente está distraído aqui, um olhando para o outro time, acreditando que o nosso problema está no outro grupo, quando não é. E a gente para de olhar verdadeiramente o que está acontecendo. Enquanto a própria população se destrói e cria intrigas e manifestações e faz um país parar, esses poderosos estão ganhando mais dinheiro, mais poder e comprando, e nós estamos distraindo, deixando eles trabalhar, deixando isso tudo avançar. Nós estamos jogando o jogo deles. Porque quando a gente está aqui entre nós, olhando um grupo para o outro aqui embaixo, e agindo na raiva, no ódio, na incompreensão, no medo, é sempre o que o resultado? Causar disruptura e jogar o jogo deles e não o nosso. Nós não estamos agindo para quem quer chegar a um planeta de regeneração. Nós estamos sim sendo, né, ferramentas de pessoas que estão longe de querer a evolução desse planeta. Então, ou nós despertamos para perceber de novo que estamos todos como povo do mesmo lado e que temos poder para juntos e não separados, mudar esse planeta para melhor, retirar todas essas pessoas, né, com esses interesses egóicos e corruptos do poder, nos posicionando assim em face dos verdadeiros agentes que estão felizes em causar essa disruptura toda? Ou nós vamos continuar acreditando que nós somos inimigos entre nós, né, que existe aqui, né, a bandeira de um, a bandeira de outro, e que nós somos inimigos? Vamos continuar nos destruindo, nos atrapalhando. Vamos continuar atrapalhando qualquer tentativa de se arrumar o país. Porque nada se deixa fazer.
Nós deixa fazer simplesmente porque, não se deve deixar fazer. Porque é do outro time, é do outro lado, então não vamos deixar fazer. E a gente está se destruindo. E quanto mais a gente deixa fazer isso, mais vai estourar conflitos no mundo, no Brasil, por uma ilusão que estão nos vendendo e que nós estamos comprando. Por uma grande mentira. Nós não estamos unidos, nós queremos a mesma coisa, precisamos perceber e deixar o país crescer, deixar o mundo crescer dentro da ética, da moral. Enfim, então, o que eu quero dizer com isso? Ouça o seu coração. Ouça o seu coração. Lembre-se dos ensinamentos de Cristo. Trabalhe o autoconhecimento para perceber o que está fazendo sentido nos seus pensamentos. O que hoje faz sentido para você, no que você pensa em relação à política, economia? O que você comprou? Né? O que você comprou? O que você aceitou na tua cabeça? Por que te venderam isso ou aquilo? Vamos parar, vamos refletir com calma sobre tudo isso. Aquilo que você acreditou em algum momento e você não largou mais. Não te falaram que isso aqui é ruim. E aí você errou que aquilo é ruim e até hoje está lutando que aquilo é ruim. Reveja tudo. Reveja se aquela pessoa é ruim, se aquilo é ruim. O que é verdadeiramente ruim? Será que os seus bandidos são realmente os verdadeiros bandidos que te venderam? Será que os seus heróis são verdadeiramente os heróis como estão querendo te convencer? Então vamos pensar, mas pensar com o quê? Com amor no coração, não com medo. Vamos pensar com união no coração, não com ódio. Porque quando a gente trocar a nossa vibração, a nossa energia, a gente vai começar a enxergar melhor o que está acontecendo ao nosso redor. E parar de comprar a opinião que nos é vendida e começar a ter a nossa própria opinião. Não vamos ter medo de ter a nossa própria opinião. Principalmente quando ela é equilibrada e tem como base a justiça, o amor e a fraternidade. Nós estamos, neste momento de transição planetária, definindo a forma de apocalipse, de transição da humanidade. Nesse momento aqui está sendo separado o joio e o trigo. Quem de nós consegue continuar sendo verdadeiramente trigo? Porque às vezes a gente acha, eu sou o trigo, né? Não sou o joio, eu sou o lado bom. Vamos prestar atenção para dentro de cada um de nós. Todos nós temos um pouco do mal, um pouco do joio dentro de nós. Vamos limpar. Independentemente de que lado do muro, né, que a gente falou, esse muro que estão vendendo para nós, independente de que lado do muro, todos nós temos. Estão vendendo uma guerra que não é nossa. E cabe a nós, nessa transição, comprar essa guerra ou não. Mas tudo isso é justamente o desafio que nós escolhemos ter. Ao encarnarmos, ao virmos para cá, nascermos, no meio desse processo de transição planetária. Haverá tribulações, sim, haverá dificuldades, haverá enganação, lembra-se dos falsos profetas. O tempo todo nós temos que ficar de olho. Que poderão essas tribulações que nós estamos passando ser maiores ou menores, os sofrimentos, né? Dependendo de cada um de nós. Dependendo de percebermos ou não que a vontade do povo esclarecido não tem como ter oposição. Se nós, como povo, definimos que queremos um planeta de regeneração, de igualdade, de amor, de justiça, né, não tem como ninguém se opor a nós. Mas enquanto a gente compra o que eles querem para que a gente não tenha uma boa educação, a gente não tenha religião, a gente não tenha bons relações sociais, a gente está totalmente desestruturado, pessoas desestruturadas não fazem nada. Pessoas desestruturadas não conseguem se opor. Então nós temos que pensar com calma sobre tudo isso. Né? Que o povo iludido pela mídia está enxergando o inimigo nos amigos e parentes, e não nas verdadeiras pessoas que estão causando e que desejam tudo isso, que se escondem e nos desprezam e nos dominam. Por isso que ter consciência de tudo o que está acontecendo de uma forma de amor é importante. Não pense na forma de poder, de dominação, de ódio, nós, eles. Quando você pensa dessa maneira, você estará pensando de forma errada. Ou salvamos a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso mundo, ou vamos nos submeter aos demandos de um poder mais alto, de uma nova ordem mundial, de interesses mundiais de poder, dinheiro, de ganância, que estão comprando literalmente as pessoas, as terras, os interesses, as influências. E um dia que pode não demorar nada, pode ser tarde demais para reagirmos. Só na América Latina nós temos o exemplo. Temos Cuba,
né, que até hoje continua lá o povo submisso há 50 anos. Nós temos a Venezuela, um dos países mais ricos, onde todos nós brasileiros adoraríamos morar lá, na qualidade de vida. Olha o que aconteceu lá. O povo não tem voz, não tem comida, não tem nada. E por que isso está acontecendo? Por tudo que nós estamos falando aqui. Por tudo que nós estamos falando aqui. E continuam querendo nos vender que aquilo é bom. Tem mídia por aí querendo vender que aquilo é bom, que aquilo é o correto. Se a gente pegar aqui a Argentina aqui do nosso lado está trilhando a passos rápidos o mesmo caminho. E de repente, nós não teremos mais redes sociais abertas para falarmos, para discutirmos. Isso está acontecendo. Se vocês olharem legislações, interesses que estão querendo ser colocados em pautas, é para proibição, é para o controle absoluto. Então, a partir do momento que você coloca uma lei dizendo, por exemplo, sobre, sei lá, fake news, o que for, e você, por essa lei, você pode decidir quem você controla ou não, você está controlando o povo. E as pessoas não têm mais direito de expressão. Porque quem que vai definir quem está falando correto e quem está falando falso? Apenas as pessoas que estão no poder, que são as pessoas corruptas, que são as pessoas que têm outros interesses maiores. Não somos nós. Não é o povo, não é 95% da população, é aqueles outros, aquela oligarquia. E nós estamos deixando isso tudo acontecer. Se nós deixarmos, nós não teremos mais internet para discutir esse assunto aqui que nós estamos discutindo. Vamos ter. Nossos comandantes serão ateus, e proibirão não apenas a internet, como a prática de qualquer culto, como já acontece nesses países. A população será empobrecida, como já acontece nesses países. Olha a Venezuela. Não teremos ninguém acima de nós no governo. Ah, mas eu votei. Não, ele está lá, não tem ninguém pensando em nós. Todos já terão sido comprados. O exército já terá sido comprado. Por que o povo na Venezuela não conseguiu mais sair disso? Porque o exército já estava comprado. Atuando para esses interesses maiores, e a democracia desaparece. Gente, essa é a nova ordem mundial. É isso que está em jogo, é isso que está acontecendo. E vejam, quando eu falo isso, alguns de vocês podem concordar com algumas coisas, achar que outras não. Por isso que eu falei, por favor, deixe as bandeiras políticas de lado. E cada um de vocês tem o direito de concordar ou discordar de alguma coisa que eu disse ou de que eu não disse, mas a essência, vamos parar para pensar na essência. Porque, de novo, nós todos estamos no mesmo time. Nos venderam a ilusão de que estamos em times contrários. Não estamos. Então, com uma reação muito mais forte, em um apocalipse, nós podemos sair disso. Vamos lá, como sairemos disso depois? Né? Depois que tomam o poder, depois que compram tudo, depois que essas pessoas estão instaladas no poder, depois que você não tem mais para quem recorrer, você não tem mais judiciário para recorrer porque tem interesses próprios, você não tem mais exército para recorrer porque foi comprado, você não tem mais político para recorrer porque foram comprados. O povo está à mercê. E isso não é uma história ilusória, isso é uma coisa que está acontecendo no mundo em vários países nesse momento. E é uma coisa que está se querendo impor em vários países neste momento. Inclusive o Brasil está jogando essa guerra neste momento. Então, ou a gente reage mas de forma positiva, vamos falar da forma dessa reação, não é reação de guerra, não, é reagir com amor, com fraternidade, com compreensão, com justiça, com determinação. Ou então, não deixar isso tudo acontecer. E, de repente, nós vamos ter que passar outros séculos no jugo de ditaduras, de ateus, de corruptos, no poder. E vamos falar que nós somos vítimas. Não somos vítimas. Nós estamos construindo hoje o nosso futuro. Hoje, com nossas atitudes, nossos pensamentos. Hoje, se nós estamos brigando com um parente amigo que está do outro lado do muro, acreditando nessa guerra, ou se nós estamos nos unindo, aí ele fala, vem cá, nós todos queremos a mesma coisa, vamos exigir a mesma coisa? Vamos sair das ruas para exigir a mesma coisa? Então, que não é o intuito dessas pessoas se manterem no poder, tomadas pelo ego, quando nossa transição planetária para o mundo de regeneração vai poder então ficar na gaveta. Nós temos a chance de passar essa transição aqui agora e ter um mundo de regeneração agora, em 2057, como diz Chico Xavier. A partir de 2057, já estar no planeta de regeneração. Ou podemos nos perder no caminho. E aí é o livre-arbítrio. E aí a espiritualidade pode entender, ok, vocês vão viver mais tempo em outro caminho.
E esse caminho que a gente quer é o quê? Não é, vejam só, esse caminho, quando a gente deixa essa parte do poder tomar conta do planeta, é uma parte, por exemplo, que não tem preocupação nenhuma com o meio ambiente, não tem preocupação nenhuma com o planeta, com as pessoas. E o que pode acontecer então, inclusive indo nesse caminho? Um apocalipse muito mais sério, onde a própria Terra, o próprio planeta Terra, a natureza pode tomar também decisões cruciais para a renovação da humanidade. Então, lembre-se, nós criamos, nós estamos definindo os nossos destinos. Nós não podemos nos esquecer disso. Eu quero agora, dito isso, eu vou levantar algumas perguntas, né? Eu separei algumas perguntas, desculpem, não vou conseguir responder todas, mas algumas perguntas dos seguidores, se você quiser participar dos nossos seguidores, nossos grupos de estudos, Seguidores da Luz, não se esqueçam, entrem em www.despertandopessoas.com/seguidores e você será muito bem-vindo. Então são algumas perguntas que foram feitas essa semana para esse nosso assunto, eu vou ler aqui e vamos responder algumas delas. Vamos lá, Eliana, ela diz o seguinte: bom dia, Daniel, todos do grupo. Gostaria, se possível, que abordasse a nova ordem mundial, pós-pandemia, em relação à liberdade de expressão, de credo e democracia. Temo o avanço do autoritarismo e controle pelo governo chinês no nosso país. Bom, Helena, gratidão por tua pergunta, por teu comentário. Eu acho que já está mais ou menos respondido, né? E é isso que nós vamos pensar mesmo, né? Qual é a nova ordem mundial que a gente quer? Pós-pandemia. O que a gente quer para o planeta? Então, se nós queremos liberdade de expressão, queremos liberdade de credo, queremos uma democracia, então vamos tomar cuidado. Tomar cuidado com os lobos vestidos de ovelha. Né? Tomar cuidado. Tem um avanço do autoritarismo e controle pelo governo chinês. Aí algumas pessoas falam assim, não, mas o governo chinês não quer tomar ninguém, ele só quer fazer negócios, isso é bom para todo mundo. Gente, é bom para todo mundo. De novo, nós estamos falando aqui de nova ordem mundial, onde na verdade o chinês não está pensando no brasileiro, no americano, no europeu, ele está pensando nele. Como todos nós, como também o brasileiro está pensando nele quando vai para fora, é humano. Mas a gente não pode acreditar que eles estão pensando em nós. E é um governo ditador. A partir do momento que eles têm um poder, né, no Brasil, poder que possa influenciar, como já compraram mídia no Brasil, já estão comprando terra, já estão comprando empresas, já estão comprando políticos, A hora que eles têm um poder na mão, você acha que esse poder vai beneficiar o brasileiro ou os interesses dessa oligarquia chinesa? Ou nós estamos patrocinando de alguma forma essa escravidão, ou seja, que eles vão abrir mão da escravidão porque eles simplesmente vão pensar, poxa, tá errado mesmo, vou abrir mão. Então nós temos que pensar. Nós temos que pensar. E é uma escolha nossa. Tudo é uma escolha. Pode ser que alguns de vocês falem, não, mas é isso que eu quero. É uma escolha. É justa. Toda escolha é justa. Mas nós não podemos amanhã dizer que os frutos que nós vamos comer no futuro, nós somos vítimas de estar comendo esse fruto. Não somos. Nós somos co-criadores. Nós estamos criando a nossa realidade e esse momento de transição onde essa nova ordem mundial ela pode se estabelecer de uma forma positiva para o mundo, muito positiva para o mundo, porque essa globalização toda, essa ideia de comunismo por trás, tudo isso pode ser lindo para a humanidade. Lindo. A gente pode ter um planeta de regeneração maravilhoso a partir dos princípios que estão por trás disso. Ou podemos ter algo muito ruim. Então temos que tomar cuidado com as opiniões e cuidado com as brigas aqui entre nós que não fazem sentido. De falar entre nós, amigos, parentes, a briga não está aqui. Essa briga é uma ilusão para nos distrair. Vamos lá, a Eliane agora pergunta assim, nessa nova terra que está surgindo, e ainda demorará alguns bons anos para acontecer, se nós desencarnarmos antes, morrermos antes, né? Temos ainda a chance de nova encarnação nesse momento de transição? Obrigada. Olha, nós teremos chance ainda de reencarnar aqui nesse momento de transição? É difícil dizer individualmente, mas para alguns pode ser que sim, para muitos outros não, para a maioria não. Para a maioria das pessoas é a última chance. É a última chance do quê? De definir para onde ela vai, se ela é joio ou se ela é trigo. Né? Para a gente parar e pensar, eu sou joio ou sou trigo, a gente tem que definir se é joio ou se é trigo. Então, e temos que definir o destino do planeta, porque não adianta eu reencarnar daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos, toda essa discussão que nós estamos falando aqui agora já está definida. Todas essas questões já foram decididas.
E nós já estaremos vivendo as consequências de uma coisa ou de outra. Então, ou nós estaremos realmente em um planeta de regeneração, e eu tenho fé nisso, eu acredito nisso, e por isso que eu estou falando isso tudo para vocês, porque acredito na força da luz, e nós vamos estar bem num planeta, entre aspas, comunista, no sentido de igualitário, de justo, tá, né? E não no sentido de ter uma oligarquia egoísta no topo, escravizando a sua própria população, são coisas diferentes. É que o vocabulário é pobre. A gente usa a mesma palavra para dizer várias coisas e assim, usando a mesma palavra para dizer várias coisas, que eles criam essa briga entre a população, que essa briga que não existe. Enfim, mas o fato é, daqui a 30 anos nós já estamos comendo os frutos. Então assim, não dá tempo de desencarnar e reencarnar e decidir. Nós estamos decidindo agora, nesse momento. O Pinheiro pergunta assim, algumas perguntas, ele fez várias, aqui eu vou separar algumas. Quem tem potencial para ser os novos controladores dentro da nova ordem mundial? Então, nós já falamos de alguns. E que tal se a gente pensar em países democráticos que decidam, de fato... Isso tudo é mudança, tá, gente? Estou falando de alguém, de alguma situação que já existe hoje. Não é algo que a gente tem que construir, mas que sejam países democráticos. O que vocês acham? Estou colocando aqui. Que decidam derrubar suas fronteiras, tanto para o comércio, quanto para o financeiro, quanto para a população, imigração, ou seja, o mundo é uma coisa só. Que invista na ciência, não para o crescimento de empresas, de interesses de empresas específicas, mas para o crescimento da população, da saúde da população mundial, do bem-estar da população mundial, né, em termos de saúde, alimentação, educação, energia. Uma nova ordem mundial onde se permita o culto a Deus e se unifiquem, né, as religiões de uma maior espiritualidade, onde todos serão bem-vindos e todas as línguas serão bem-vindas. Que pensem apenas no real respeito e igualdade ao próximo. Que entendam que o povo que precisa decidir isso, que o povo que realmente está no poder. Porque nós podemos criar tudo isso. Só temos que se manifestar onde? Aqui, na internet, nas redes sociais, parar de brigar com um parente, com o vizinho que está do outro lado do muro e começar a se unir e falar, gente, vamos realmente atrás do que a gente quer? O que a gente quer? Vamos começar a exigir? Vamos para as ruas pedindo isso tudo? Pedindo todas essas coisas que a gente deseja? E não aquelas coisas que nos disseram que nós desejamos e que a gente acreditou. Então, bom, outra pergunta aqui do Pinheiro. Será instaurado um governo único para o planeta? Olha, a tendência é essa. A tendência é a Terra ter um governo único. A não ser que o apocalipse nosso seja de uma destruição realmente, a gente volte para a Idade das Pedras, que é uma possibilidade também, dependendo dos nossos atos, das nossas decisões, a tendência é, nessa evolução, a gente ter um governo único. Né? Esse governo, entenda-se, esse grupo, um grupo hegemônico único que defina a ordem mundial. Isso pode ser negativo, né? Ou seja, sendo absolutamente subjugando o povo numa situação de pobreza e de falta de possibilidade de expressão, ou pode ser extremamente positivo, como um governo realmente de luz que vai orientar o povo, que vai orientar o planeta para esse crescimento em todas as áreas. E a gente vai crescer exponencialmente em termos de alegria, de felicidade, de tecnologia, de saúde, de bem-estar, de amor, de caridade, de fraternidade, de tudo. E nós estamos com isso na mão, na nossa mão aqui, ó. Nós estamos aqui há 30 anos de poder ter isso. Mas como nós vamos lidar com esse período de apocalipse? Como nós vamos decidir lidar com essa transição? Cada um de nós é joio e é trigo. Nós precisamos do trigo agora, nós precisamos do bem atuando. E não o bem só olhando o mal atuar e ficando quieto. Entende? Ele pergunta assim também, como identificar o melhor caminho a seguir, considerando as possíveis alternativas que se apresentarão? Né? Ótima pergunta, Pedro. Eu acho que talvez a resposta seja, siga os passos do Mestre Jesus no seu coração. A guerra só existe por causa da ganância humana. A corrupção, o descaso, o egoísmo, tudo isso só existe dentro dos seres humanos. Então a gente já pode aqui imaginar como vencer essa guerra. Não vai ser, né, apoiando os corruptos, aceitando suas decisões, suas mídias, intenções e comprando a guerra deles, enquanto a gente calado vê tudo acontecer. Não dá para ser assim, nós temos que ter atitude. Não vai ser achando que é bom destruir tudo, parar tudo, né? Quanto pior, melhor.
Impedir alguém de governar a qualquer custo, seja quem for e quando for, para depois ver o que vai dar. Pois pode não haver depois. Pode não haver depois para você ver o que vai dar. Uma vez que esse mal se instale no poder, como eu falei, pode ser que não saiam tão rápido. Enfim, mas nós temos que pensar no seguinte, no nosso poder, na nossa capacidade, que está onde? Exatamente de exalar de dentro de nós o amor. De exalar dentro de nós a justiça, a verdade. Gente, se nós todos sairmos por aí falando o que tem que ser feito, não vai ter um poderoso que se segure. Se nós sairmos por aí falando que chega de escravidão, não vai ter mais escravidão no mundo. Se nós sairmos por aí falando chega de fome, não vai haver mais fome no mundo. Se nós sairmos por aí falando chega de uma distribuição de renda absolutamente incompatível, ela não vai haver mais, que depende de nossas decisões e atitudes. Pinheiro pergunta ainda, pode-se considerar o retorno de Cristo concomitante a esse evento? Eu particularmente quero que Cristo não retorna fisicamente falando, mas ele retorna sim, está retornando dentro de nós, né? Nesse Espírito Santo dentro de nós, com certeza. Em cada coração nosso ele está retornando nessa fase. E é isso que resulta em toda a diferença para o mundo de regeneração que a gente quer entrar. Porque é uma verdadeira luta nesse momento no mundo, né? Nós estamos aí com o bem e o mal aí. Por que o bem e o mal estão lutando tão fortemente nesse momento? Porque é preciso separar o joio do trigo. É o momento em que vai se definir você, né? O que você de fato é. Porque todos nós, de novo, temos joio e temos trigo dentro de nós. O que prevalece? Então tudo isso está acontecendo, esses embates, essas angústias na nossa vida pessoal, para que a gente coloque para fora quem verdadeiramente nós somos. E acho que nesse momento é o Cristo voltando dentro de nós. E a volta de Cristo é isso, é quando nós percebendo que Ele volta dentro de nós e que nós podemos, sim, trazer de volta ao mundo todos os ensinamentos do nosso Mestre Maior. O Lucas pergunta, para facilitar o entendimento, podemos dizer que está havendo uma guerra e que a salvação da humanidade depende de qual lado irá vencer? Né? Gratidão por tua pergunta, Lucas. Acho que mais ou menos a gente já respondeu, mas, né? Sim, está havendo uma guerra do quê? Do ego, da corrupção, do controle, da ganância, pelo poder, pelo dinheiro. No mundo. Versus o quê? A vontade de um mundo novo, de regeneração, de amor, de igualdade, de prosperidade, de preservação do meio ambiente, de respeito a todas as pessoas, independentemente de credo, raça, etc. De respeito aos animais, etc. Tem muitas pessoas desejando este mundo aqui agora. Muitas pessoas desejando esse mundo. Eu, vocês, eu não tenho dúvida. Mas lembre-se, nós não estamos aqui num jogo de sorte ou num jogo de azar. Né? Aquela história, vamos esperar aqui sentados para ver qual será o nosso destino, né? se vai dar sorte ou se vai dar azar. Não. É um jogo de participação conjunta, de abrirmos nossas mentes, nossos corações para o que é correto. A manifestação é legítima. É legítimo que a gente se manifeste, que a gente saia às ruas, é legítimo. Na espiritualidade. Nós precisamos, na verdade, nos posicionar. Mas não precisa ter violência e nem sangue. Gandhi nos mostrou isso. Ele libertou a Índia do Império Britânico na não violência. Aqui no Brasil, como em vários locais, isso também está muito claro. Nós temos várias manifestações pacíficas. E são manifestações não em defesa de um político ou de outro. E as pessoas aí ficam aquela guerra interna nossa que não está levando a nada, que não é nada, que não existe, que é a ilusão que nos venderam. Vamos parar com isso. Não são manifestações que a gente tem que sair em defesa de um político ou de outro. Não, são manifestações em defesa do nosso país, das nossas ideias, do amor, da verdade, do que é correto. E nós temos também aqui e no mundo, né, manifestações violentas acontecendo. De pessoas depredando, quebrando, roubando, assaltando. Olhe para o seu coração, sem as bandeiras que te venderam, desse muro inexistente. Tire esse muro inexistente no meio do caminho, entre nós. Olhe cada manifestação e se pergunte no seu coração de amor, qual é a manifestação da nova ordem mundial que você deseja? Temos que pensar nisso. Tem outra pergunta aqui, eu não sei se é do Lucas agora. Enfim, de acordo com as informações que se tem hoje, é possível saber quem está ganhando essa guerra? Quem está ganhando essa guerra? Então estamos no meio disso tudo, né? Desse suposto bem e mal, que não existe, na verdade são experiências que nós estamos experimentando.
E essas experiências vão dar destinos para novas experiências de acordo com aquilo que a gente decide hoje. Quem está ganhando essa guerra? Então, olhe para fora. Veja a temperatura do mundo. No Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, da Europa, no mundo. A guerra está no meio, ela está acontecendo. Né? A temperatura está alta. Mas o importante não é olhar para fora, não. Porque do lado de fora a gente pode se assustar. O importante é olhar para dentro. Olhe para dentro de si próprio e se responda. Quem está vencendo essa guerra? Aí dentro. Dentro da sua mente, dentro do seu coração. Mas cuidado, não minta para si próprio. Porque a mídia vende para a gente muita mentira que a gente comprou. Por isso que eu falei, vamos refletir. Não minta para si próprio. Quem está vencendo essa guerra dentro de você? Isso é o mais importante. Porque essa guerra, na verdade, ao mesmo tempo que ela é coletiva, ela é individual. Vocês lembram do joio e do trigo? Se você vencer e você mostrar que você é o trigo, pode ter certeza, você não vai sofrer as consequências de um mundo que de repente se destrua. Porque a sua vibração estará em outro local, estará no mundo de regeneração, depois dessa encarnação, né? É um momento porque a sua vibração você vai ter demonstrado quem você é. E se você for o joio, também não adianta a Terra ter um destino outro, a Terra virar um planeta de regeneração, você também vai acabar indo para um outro planeta, numa frequência de joio, uma frequência das pessoas que ainda precisam brigar mais por esse poder, por esse dinheiro, por tudo isso, para entender um bem coletivo maior. E vai estar lá. Então a briga maior, a guerra, a importância da guerra é dentro de nós. Quem está vencendo dentro de nós? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. No mundo externo, é tudo uma ilusão. Tudo aqui é um grande palco montado para que a gente trabalhe o nosso interno, para que a gente trabalhe aquilo que acontece em nós. Então, volte a se perguntar. Eu pergunto para você, né, Lucas, e para vocês, quem está vencendo a guerra? Se você está tranquilo com a guerra dentro de você, fique tranquilo. Né? Agora, não minta para você. E se você não está feliz com o que está vendo dentro de você, ótimo, nós estamos aqui encarnados justamente com essa guerra acontecendo toda no mundo externo, justamente para a gente poder rever nossas crenças, nossos valores, a nossa forma de agir, nossa forma de pensar, nossa forma de se emocionar, nossa forma de ter ou não caridade com os outros, tratar os outros ou não com amor. É a nossa chance agora. É essa. Né? A Célia pergunta aqui, Daniel, sigo uma escola esotérica que diz que estamos no apocalipse, que esse vírus são mais os sinais dos 4 cavaleiros e virão outros desafios depois dessa pandemia, se seguindo assim as profecias. O que você me diz com relação a isso? Continuaremos com dias difíceis? Gratidão, Célia, né? Sim, esse vírus não foi por acaso. Não tenha dúvida alguma que nada é por acaso nesse universo. Ele faz parte de todo o processo de transição que estamos passando. E devem sim vir situações muito mais delicadas pela frente. Mas, de novo, e aqui dentro, tendo um coração com amor equilibrado, nós não precisaremos sofrer independentemente do que acontece lá fora. O mundo é mental, o que acontece lá fora é uma ilusão. Cuidado para a realidade, aquilo que acontece dentro de você. Gislaine comentou, morando nos Estados Unidos já há tantos anos, agora mais do que nunca me pergunto se nessa atmosfera atual de tanta turbulência, violência, corrupção, caos, como fazer para não perder a esperança e a fé na humanidade? Procuro estar sempre conectado à luz, à paz, à harmonia, ao amor, através de orações, meditações, vibrações positivas, mas como crer que essas mudanças tão necessárias e urgentes ocorrerão em breve, sendo que vivemos nesse momento atual essa desordem inimaginável de atrocidades barbáricas? Gratidão, né, por sua pergunta, Gislaine. O mundo externo, de novo, é uma ilusão. Cuidado, não vamos olhar para o mundo externo e achar que isso que a gente está vendo, que a mídia está dizendo, é a realidade. Não é. Mas esse mundo externo pode te fazer acreditar que o caminho correto é entrar nessa mesma mar de ódio, de corrupção, de medo. Nossa, se eu estou vendo o mundo externo, eu vou entrar nesse mesmo lugar para me defender. Né? Eu vou entrar no medo, na corrupção, eu vou salvar o meu. Então, aí você está errado. Olhe para dentro. Cuide do seu interior. Lembre-se, nossa vida não se resume a essa encarnação. Se cuidarmos de nós, nos melhorando, transformando, em breve estaremos como trigo em um mundo de regeneração. Então, continue fazendo o seu trabalho, muito bacana, alto trabalho, de paz, de harmonia, de meditação, de vibração. É isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa fazer. E sempre que puder exteriorizar todo esse entendimento, todo esse amor para fora, porque esse seu exemplo vai se espalhando
para toda a humanidade. Muito mais do que a gente pensa. A gente tem uma força muito maior do que a gente imagina. A Lucilene. Qual a melhor forma de contribuirmos com o despertar da consciência das pessoas para ajudarmos nessa transição planetária? Pergunto isso porque na minha família, por exemplo, as crenças limitantes são muito profundas. E também eram assim comigo. Porém, eu tive a necessidade de sair da caixa e buscar o que me faltava. Assim encontrei essa verdade, que também se tornou a minha verdade, após o encontro interno comigo mesmo. Excelente. O meu questionamento é, de que forma eu conseguirei mostrar a minha verdade às pessoas que não buscam essa verdade? Pessoas que ainda se sentem confortáveis vivendo em suas caixas, sua matrix. Se devemos, de certa forma, ou temos a obrigação de contribuir com essa mudança, por onde podemos começar? Sim, temos a obrigação de contribuir com essa mudança, sim. Né? Ou seja, de novo, nós estamos aqui para ficar sentados, ver tudo acontecer e depois falar, poxa, aconteceu dessa forma, mas eu não concordava. Se não concorda, vamos se manifestar. Manifestar como? Expressando amor, expressando fraternidade, expressando sentimentos bons na nossa vida. Já é suficiente, isso já muda a frequência. Você não precisa sair por aí que nem louco, não. Mude a você que você muda a frequência do mundo. É incrível, mas é o que acontece. Então, o exemplo da sua própria transformação. Né? Quando você se transforma, você vai mostrar, Lucilene, que para sua família, para essas pessoas que estão lá, muitas vezes você vai despertar. Eles, olhando a sua transformação, vão falar assim, poxa, mas olha só que engraçado, a Lucilene está diferente. Ela está mais amorosa, ela está mais carinhosa, ela está com uma, sei lá, uma aura diferente. Isso tudo pode ser semente para elas se despertarem e começarem a acordar. Então, é a sua transformação, é o seu exemplo que vai fazer essas pessoas virem atrás. E não adianta você querer forçar. E você vai perceber o seguinte, que dessas pessoas que estão ao seu redor, alguns deles perceberão a sua mudança e te seguirão. Germinará um despertar e a partir dessa percepção do amor que emana de você, eles vão mudar. Outros continuarão dormindo. Vão continuar dormindo. Infelizmente, nesse caso, não há o que fazer. Não há o que fazer. É o livre-arbítrio. Cada um tem o seu momento de despertar e o seu momento de acordar. Quem quer continuar dormindo é um direito, vai continuar dormindo. Então não adianta a gente querer forçar nesse sentido. Temos que apenas dar o exemplo. A Lucilene pergunta, como as pessoas podem mudar se a grande maioria não tem sequer consciência do momento ao qual estamos passando? E é uma verdade, a maioria não tem consciência. E o que essa nova ordem mundial quer, como a gente falou? Que continue não tendo consciência cada vez menos. Por isso diminuir a educação, tirar a religião da frente, dar a educação apenas para as pessoas aprenderem o que interessa para eles. Então tiram livros, tiram filosofia, tiram uma série de coisas. Esse é o trabalho. E as pessoas não têm consciência. Só que, como que faz então para mudar, se a maioria hoje não tem consciência? O universo também trabalha. E vai trabalhar sempre para a nossa evolução, para o nosso despertar. Então, o sofrimento, nesse caso, se a população mundial não se despertar, o sofrimento vai aumentar, 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 aumentar. As tribulações coletivas vão crescer. E esse sofrimento cada vez maior vai acordar e despertar mais e mais pessoas. É assim que o universo faz. Às vezes, se a gente não sai do casulo, vem a vida e dá um pontapé para a gente perceber, para a gente no sofrimento olhar para Deus, olhar para os céus e perceber que a vida é muito mais do que essa matéria ilusória que está ao nosso redor. Né? Então, uma minoria das pessoas, uma maioria vai despertar com a dor. Uma minoria vai despertar também com amor e vai se despertando com amor, percebendo o amor ao seu redor e para isso não precisam sofrer. Outras sofrerão ainda e não mudarão, não terão casulo quebrado e terão que ir para outros orbes onde ainda viverão mais sofrimento até que isso aconteça. Outras pessoas não são tocadas. Enfim, cada um é cada um. Mas, de novo, o universo trabalha a nosso favor do despertar da consciência e vamos cada um de nós, individualmente, trabalhar com amor próprio, com a transformação própria nesse mesmo caminho. A Vânia comentando, Daniel, sobre a salvação, eu tenho visto alguns espiritualistas falarem que se chegarmos a 7% da população que tenha melhorado moralmente, não teremos o terceiro ceifador. Caso contrário, o terceiro ocorrerá e será muito pior que a Covid. Fala em cataclismas, vulcões, tsunamis, terremotos. Sinceramente, isso está me angustiando muito, pois vemos que muitas pessoas ainda não percebem, ainda não despertaram para o porquê da Covid, culpam outras pessoas, não percebem que somos os responsáveis.
Então, caso isso aconteça, morrerá muito mais gente. Sabemos que Deus não é vingador. É um pai que nos ensina. Mas acho que isso irá eliminar uma parte ainda maior da população da Terra. E talvez sobrem apenas alguns poucos, também a magnitude dos eventos. Pergunta: isso seria benéfico para o planeta? Visto que Chico Xavier afirma que muitas coisas boas, tanto na saúde, tecnologia e artes, melhoraram a partir de 2019? Praticamente seria o fim de uma civilização global, visto que o próprio Covid já está matando muitos. Enfim, eu acho que é um pouco de tudo que a gente comentou aqui, né? Mas nós temos livre-arbítrio. Quando Chico Xavier falou que a partir de 2019, nós vencemos sim um passo importantíssimo, que foram 50 anos sem uma guerra nuclear que realmente quase nos levou a um apocalipse nuclear. E nós escapamos dele. Nós, humanidade, fomos mais fortes e escapamos. Nós somos vencedores. Por isso que eu digo, nós somos capazes sim de transformarmos esse mundo apesar dessas influências negativas, como já fizemos nos últimos 50 anos. E temos o troféu, o mérito, né, dessa data limite em 2019 e começamos agora o quê? Uma fase onde há a possibilidade dessas evoluções tecnológicas todas. Sim, elas existem, estão na nossa frente, estão acontecendo no dia a dia. Tem muita coisa boa acontecendo, está acontecendo. A pergunta é, né, para que lado nós vamos? A nova ordem mundial vai definir se essas coisas boas continuam acontecendo apenas para a manutenção do poder do ego, né, ou se essas coisas boas continuam acontecendo para o desenvolvimento e crescimento da humanidade. Então, é essa a nossa decisão, que não é apenas coletiva, é de novo individual. E sim, todos os apocalipses, as possibilidades estão abertas. Né? Nós temos a possibilidade de um apocalipse que destrua realmente grande parte da população humana. Né? Nós temos a possibilidade de um apocalipse que seja muito leve, muito tranquilo, que seja só isso que aconteceu e daqui para frente seja só maravilhas. Temos a possibilidade de vários apocalipses diferentes. De novo, somos co-criadores. Nós estamos escrevendo a nossa história. Que história nós queremos escrever? E a escrita dessa história está na nossa frequência, na vibração de cada um de nós, no amor que a gente consiga trazer para dentro de nós e para as outras pessoas ao nosso redor. Aí está a resposta. O Ricardo pergunta: como podemos nos adaptar e viver em um sistema que está claramente colapsando, apesar de que esse termo indica transição dentro da física quântica? Mas não achei outra palavra para expressar. Pois temos contas a pagar, comida para comprar, etc. Qual horizonte temos? Como co-criadores, conseguiremos achar alternativas? Excelente pergunta. Como co-criadores, sempre conseguiremos achar alternativas, sempre. Essa mídia nos vende um medo de que não há alternativa, não há caminho, você tem que se submeter ao poder que está aí, porque senão você morre, senão você passa fome, você não paga conta, você não come. Então, te colocando esse medo, mentira. Sempre existem alternativas positivas, sempre. Então, a alternativa está no amor, na ética, na caridade. Quando cada um de nós, para pagar nossas contas, decidirmos que não vamos ultrapassar os limites da moral, da ética, vamos continuar vendo o próximo como igual, sem passar a perna, com respeito, com amor, então tudo vai ser diferente. É isso que está acontecendo hoje, percebam. Poderosos querendo pagar suas infinitas contas egóicas, passando por cima de todo mundo, do próprio mundo, para pagar suas contas egóicas. Isso acontece nesse alto escalão do poder, mas também acontece no lar de cada um de nós. Então, qual que é a alternativa para o mundo de regeneração? Se nós justificarmos os nossos atos pela necessidade de pagar contas, então se eu preciso pagar conta, eu preciso comer, eu posso fazer qualquer coisa, então nós não estaremos mais longe do que na Idade Média, justificando as mortes e guerras constantes pela necessidade de se buscar a paz. Mas quando eu entender que não há justificativa para essas coisas, não tenha dúvida, nós vamos pagar as contas e muito mais. Aliás, não vai nem haver contas, nós vamos estar todos unidos, uns aos outros, um trabalhando pelo outro, gratuitamente, amorosamente. Mas para isso a gente tem que trabalhar o amor dentro de nós. Ilza, uma das minhas amigas e eu estamos céticas quanto a mudanças estruturais em nossas sociedades. Parece que estamos nos piores dias de egoísmo, ganância, oportunismo e desonestidade. Se a pandemia for o fundo do poço, e se a pandemia for o fundo do poço? Bom, a pandemia é o fundo do poço? Pode ser o fundo do poço. E essa seria a melhor notícia que nós temos. Está no fundo do poço e daqui tudo vai clarear e melhorar daqui para frente. De acordo com nossas decisões e ações.
mas pode ainda não ser, né? Que venha coisas muito pior, de acordo também com as nossas decisões. Nós temos aqui, deixa eu só ver aqui, bom, fazer aqui mais 3, 4 perguntas, já passou o nosso tempo aqui, mas rapidamente, vamos lá. Eu encaro, Garcia perguntando, eu encaro essa pandemia como uma prova para mim. Como eu posso aprender diante de cada fato financeiro, familiar, né, quarentena, espiritual? Eu olho para a pandemia e penso em como estou lidando com tudo isso. Uma voz interna me pergunta isso o tempo todo. Isso faz de mim uma pessoa egoísta? Garcia, gratidão, tua pergunta? De jeito nenhum, ao contrário. Você está sendo tocado para o autorreflexo, para o autoconhecimento, para a autotransformação. E para isso você tem que olhar para dentro. Você tem que pensar na sua voz interna mesmo. Tudo isso é uma bênção que está acontecendo para aprendermos mais sobre nós e sobre o universo, sobre como podemos ser melhor, sobre como podemos afastar o medo, o egoísmo, a ganância, enfrentar o mundo material quando trabalharmos dentro de nós esse colchão do mundo espiritual. Então é perfeito, na verdade é isso mesmo que a gente tem que fazer, voltar para nós, isso não é egoísmo. É voltando para nós que a gente vai nos reencontrar, nos reequilibrar, reencontrar o amor em nós e aí nós vamos expelir isso para fora e transformar o planeta. A Renata comenta, ela faz um comentário aqui, né? Que como será a vida após a pandemia? Tentar ser um ser humano cada vez melhor, sem julgamentos, rancores, raiva. Não temos inteligência para modificar os outros somente a nós mesmos. É isso, só podemos modificar nós mesmos. Quando transformarmos o nosso mundo interior, o exterior se torna mais leve. Tudo depende do ponto de vista, né? Excelente, Renata. O Michel perguntando, onde nossa vontade individual, o nosso ego, vontade individual, nosso karma individual prevalece sobre o coletivo e afeta essa nova ordem vindoura? Michel, excelente pergunta. Estamos todos unidos, somos todos interligados. Então, nosso karma individual tem a ver com o coletivo. É o que eu estou dizendo. Se a gente não trabalha nós, amanhã nós vamos dizer que nós não tínhamos participação no coletivo, que o karma coletivo não tem nada a ver conosco. Então, quando nós estivermos passando por sofrimentos no futuro, vamos dizer, mas eu não tive nada a ver com isso? Não, uma coisa está interligada à outra. Então, sim, a nossa vontade individual, o nosso ego, a nossa transformação tem tudo a ver com o karma individual e coletivo. Um está ligado ao outro. Então, vamos trabalhar o nosso individual. Felipe pergunta, de alguma forma as pessoas mais resistentes às mudanças estão sendo desencarnadas por não terem a possibilidade de seguirem nesse mundo após essa transformação, por conta de não acompanharem tal evolução? Felipe, na verdade eu acredito que hoje estão desencarnando, estão morrendo pessoas de todas as formas ainda, né? Tanto as que têm resistência às mudanças quanto as não resistentes. Nós estamos ainda nessa transição. E essa transição ela vai nos levar a um momento muito em breve, onde a partir daí sim, efetivamente, vão começar a não encarnar aqui pessoas de um jeito ou de outro, de uma frequência ou de outra, ok? Jack, eu caminhei minha vida em arrogância e ignorância. Gratidão por compartilhar conosco. Vejo um novo mundo que preciso fazer o bem, mas não tenho o hábito de fazer o bem. Olha que importante. Não sei nem por onde começar. Gostaria de uma dica prática e simples para um começo, um norte. Excelente questão, Jack. Muito obrigado, né? Gratidão por colocar isso aqui. Veja, eu quero praticar o bem, mas não tenho hábito, não sei nem como começar. E tenho vivido em arrogância e ignorância. Isso aqui é uma autoanálise. A gente tem que se autoanalisar e falar, o que está realmente acontecendo comigo? E aí falar o que eu preciso fazer. Né? Como ele descobriu aqui, preciso fazer o bem. Como começar? Gente, fazer o bem é uma decisão. É curioso isso, não espere o bem estar dentro de você para você fazer o bem. Isso não vai acontecer nunca. Fazer o bem é uma decisão. Eu decido fazer o bem. Então escolha, como é que você vai fazer o bem? Você vai ajudar, né, os animais de rua, você vai ajudar uma creche, os velhinhos, vai ajudar a tua própria família a se reerguer, vai ajudar teus amigos. O que você pode fazer? Force-se a fazer o bem. Defina racionalmente, vou fazer isso e faça. E conforme a gente vai praticando fazer o bem começa a entrar em nós e a gente começa a ter o prazer de fazer o bem e a gente começa a fazer o bem naturalmente. Mas até lá, e lá também inclusive, assim como fazer o mal, fazer o bem é uma decisão. Então, decida fazer. Ok? Bom, gente, tem mais 4 perguntas aqui, eu vou tentar ser rápido, tá? Só para não deixar essas aqui de fora. Deixa eu ver aqui, peraí, desculpa, vamos lá. Eliane,
Como ficam as boas almas já desencarnadas nesse mundo novo? Estão aguardando pela reencarnação? Nem todas terão nova chance. Como eu comentei, nem todas terão nova chance, por isso aproveitemos a bênção que estamos tendo de estar aqui. André, nos dê uma luz, Daniel, sobre um assunto que venho notado desde o ano passado. De alguma forma, as pessoas mais resistentes às mudanças... já estão sendo desencarnadas. É o que eu comentei, né? Na verdade, hoje ainda tem todas as formas. Desencarnem de um lado e de outro. Caio pergunta, terá a mesma nova ordem mundial? Na minha concepção, com mudança de frequência da Terra e novos espíritos benevolentes aparecendo, o lado escuro não tem chance alguma. Intervenção do plano espiritual também. Ok, Caio, mas perceba o seguinte, é o que eu falei para vocês, a evolução sempre vai acontecer. O universo, ele tem evolução nas suas engrenagens. Então, a evolução vai acontecer. Mas o que você tem que se perguntar não é a evolução vai acontecer, que ela está acontecendo em cada um de nós o tempo todo. A pergunta é, onde você quer viver nas próximas, 100 anos, 1000 anos, nas suas próximas encarnações? No mundo de maior evolução ou no mundo de menor evolução? Porque a evolução está acontecendo, só que há momentos em que precisa haver uma separação. As pessoas que já estão no nível vão para um mundo melhor e as pessoas que não estão ainda continuam num mundo complicado, por assim dizer. Né? Então, tudo é parte do plano espiritual maior. Nada acontece por acaso e tudo vai terminar bem. Não precisa ter medo, tudo vai terminar bem. Só que, né, ou seja, a pergunta que a gente tem que fazer individualmente é isso. No final dessa transição, você quer estar de volta ao jardim da infância, recomeçar tudo e ter que trabalhar todas essas angústias de novo para entender o bem dentro de você? Ou você já está pronto agora para entender o bem de você e como, né, a gente comentou aqui na pergunta aqui do Jack, né, começar a escolher praticar o bem e ir atrás do bem. Então, essa é a questão que a gente tem que se fazer, ok? Cíntia, será que essa pandemia é um divisor de águas entre o velho mundo e a nova era? Né? Muitas pessoas estão desrespeitando, outras estão... Né? Muitas pessoas mudaram o seu modo de agir, de pensar. Na minha opinião, estamos vivendo um momento único, que talvez nunca mais teremos um evento assim. Sem dúvida, um momento único. Por isso tem tanto espírito diferente encarnando aqui, que está essa confusão toda. Todo mundo querendo aproveitar esse momento único. É isso. Acredito que agora temos mais tempo, justamente para podermos conhecer mais profundamente a nós mesmos. Perfeito. Porque até então vivíamos para o trabalho e as loucuras da vida. Sinto que estou no caminho da evolução, embora tenha uma boa caminhada pela frente. Excelente. Tem dias que me sinto forte e otimista, outras ainda que me sinto perdida, triste e deprimida. Serão os efeitos da transição planetária? Sem dúvida. Nós estamos vivendo o bem e o mal ao mesmo tempo, escolhendo. Então a gente tem que ter tranquilidade. Quando o mal bate, né, aquele desconforto, a angústia bate, segure-se, acredite, confie, acredite em você, acredite em Deus, se trabalhe. Né? Busque fontes, não de mídia negativa, mas de mídia positiva, de ensinamentos. Busque essas fontes, continue se trabalhando, continue acreditando em você. Então esse é um momento sim, que vai ter momentos de euforia, momentos de depressão, faz parte. Mas a cada momento escolha sabiamente as suas reações a tudo isso. Ok? E por fim, o último comentário da Nésia. Ela comenta assim, é entender que do nosso jeito não dá mais para ser. Tem que ser de um jeito que dê jeito para todo mundo. É o despertar da consciência no coletivo. O bloco do eu sozinho não cabe mais nessa realidade. Humildade é o caminho para a aceitação das mudanças, aguardando as revelações para essa travessia. Gente, gratidão a todos vocês pela presença, pela atenção, compartilhem este vídeo, deem um like, subscrevam-se no canal e eu vejo todos vocês muito em breve, inclusive quarta-feira que vem, com mais uma live sobre ciência, espiritualidade, despertar da consciência. Forte abraço, muita luz para todos vocês e até já!